Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou trazer a cronologia dos principais incêndios em edificações e áreas de risco que mais influenciaram o aprimoramento da legislação do Corpo de Bombeiros. Primeiro, edifício Andraus, ocorrido no centro de São Paulo, no dia 24 de fevereiro de 1972. A causa do incêndio foi uma sobrecarga elétrica no terceiro andar do edifício. Segundo relatos da época, o gerente da loja tentou apagar as chamas com um dos apenas 3 extintores que haviam em cada andar. Seu esforço foi em vão. Rapidamente, as chamas se espalharam para a seção de alfaiataria no segundo andar. Em cerca de 2 horas, o fogo havia tomado o edifício por completo. Esse edifício, com 31 pavimentos de escritórios e lojas, o incêndio atingiu todos os andares. Houve 6 vítimas fatais e 329 feridos. O edifício possuía escada de emergência, mas a mesma foi tomada pelas chamas e pela fumaça, o que impediu a fuga. Além disso, as escadas Mágiros do Corpo de Bombeiros não alcançavam os andares mais altos, impedindo assim o salvamento das vítimas, já que os andares mais baixos já estavam todos tomados pelas labaredas. Então, a única saída para as pessoas se afastarem das chamas foi subir para o topo do edifício. Foram cerca de 500 pessoas que conseguiram chegar à cobertura do prédio, onde foram resgatadas pelos helicópteros. E na época, no ano de 1972, nem o Corpo de Bombeiros, nem a Polícia Militar tinha helicópteros, e o resgate foi feito por pilotos e aeronaves voluntárias. O edifício número 2, o incêndio do edifício número 2 é o edifício Joelma. Esse incêndio ocorreu em São Paulo, no dia 1º de fevereiro de 1974, apenas 2 anos depois do edifício Andraus. O edifício Joelma era um edifício com 25 pavimentos de escritórios e garagens. O incêndio atingiu todos os pavimentos. Houve 189 vítimas fatais e 320 feridas. A causa possível também foi um curto-circuito. E também teve problema, porque as pessoas também subiram para a cobertura e também foram resgatadas por aeronaves. O terceiro, edifício Grande Avenida, ocorreu também na cidade de São Paulo no dia 14 de fevereiro de 1981. Pela segunda vez, o incêndio atingiu 19 pavimentos. Esse já era o segundo incêndio nesse mesmo prédio. Houve 17 vítimas fatais e 53 feridas. A origem do início do incêndio foi no subsolo. E nesse prédio foi muito difícil começar o combate ao incêndio, porque a edificação fica recuada da via. O número 4 foi o incêndio no edifício CESP, que ocorreu no dia 21 de maio de 1987. Um conjunto com 2 blocos, um com 21 pavimentos e o outro com 27 pavimentos. Houve propagação de incêndio entre os blocos e, em decorrência disso, colapso da estrutura e desabamento parcial de um dos blocos. Quinto, incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Ocorrido em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no dia 27 de janeiro de 2013, o incêndio na Boate Kiss deixou 242 mortos e 680 feridos. O fogo começou com a utilização indevida de fogos de artifício durante a apresentação de uma banda. Porém, uma série de fatores adversos contribuíram para a dimensão da tragédia. Por quê, pessoal? O que a gente pode ver? Eu vou fazer um parentezinhos aqui, agora que eu já falei das 5, né? Primeiro, escada de emergência que provavelmente não tinham porta de corta-fogo, né? Esses edifícios altos não tinha porta corta-fogo, então tinha uma escada ali de emergência, mas sem a vedação correta, a porta pegava fogo, fumaça na escada, e aí as pessoas não conseguiam passar. Quantidade de extintores insuficiente para um princípio de incêndio, não tinha hidrante,
E aí a gente vê aqui no da Santa Maria, que é o mais atual, né? 2013, a gente está em 2021, faz pouco tempo. Problemas com saída de emergência, com iluminação de emergência, uma série de coisas que causou a morte aí de 242 pessoas jovens, né? Foi um grande luto para o nosso país. Sexto foi o incêndio no Parque de Tanque em Santos, também na cidade de São Paulo. Desculpa, no estado de São Paulo. Ocorreu em Santos, no bairro do Alemoa. O fogo começou pela manhã do dia 2 de abril de 2015 e foi extinto na tarde do dia 10 de abril de 2015, totalizando 192 horas de intenso combate às chamas. Foram aí 8 dias para apagar esse incêndio. O incêndio de grandes proporções atingiu 6 tanques de combustível vertical, sendo estimada a utilização de 8 bilhões de litros de água para o combate às chamas e resfriamento dos outros tanques próximos, para que o incêndio não fosse atingir os outros tanques. O incêndio causou graves danos ambientais e econômicos, felizmente não teve vítimas fatais. O número 7, incêndio na local frio. Ocorreu no dia 14 de janeiro de 2016, no Porto de Santos, também na cidade do Guarujá, também estado de São Paulo. Após vazamento de gás tóxico, houve o início do incêndio que atingiu cerca de 80 containers. Número 8, incêndio no Memorial da América Latina, que também é muito recente. Ocorreu no dia 29 de novembro de 2013, na cidade de São Paulo, no bairro da Barra Funda. Não houve vítimas fatais, mas um estrago bem grande para o patrimônio. Incêndio no Museu da Língua Portuguesa, ocorrido no dia 21 de dezembro de 2015, em São Paulo, no bairro da Luz, e resultou na morte de um bombeiro civil. E o número 10, o edifício Hilton Paz de Almeida, ocorrido no dia 1º de maio de 2018, atingiu o edifício Hilton Paz de Almeida, de 24 andares, no Largo do Paissandu, também na cidade de São Paulo. O prédio, que teve colapso nas estruturas, era habitado de forma irregular por cerca de 150 famílias. Foi televisionado esse acidente, né? Em tempo real ali, nós vimos, infelizmente, vítimas morrendo em tempo real. E também teve colapso da estrutura do prédio. Infelizmente, nós aprendemos com os erros. E então, hoje temos decretos, instruções técnicas e normas que cobrem todos esses problemas para se evitar o incêndio, combater o incêndio e salvar as vidas das pessoas que estão dentro da edificação com segurança. Mantenha sempre seu local de trabalho, seu local de moradia em dia com as medidas de proteção de incêndio. Muito obrigada!